E vem chegando mais uma edição de Bastidores do Poder. Hoje, segunda-feira, 10 de junho de 2019. Para você que acompanha a nossa programação também pelas redes sociais, boa tarde, fique conosco. Aqui você acompanha pelo facebook.com/bandcampinas. Temos também uma possibilidade mais rápida e prática para você mandar mensagens para a gente, que é através do WhatsApp. O número está aí na sua tela, é o 991969255. Rose Guglielminetti já está a postos. Rose, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, você está acompanhando aqui a repercussão danada, né, daquele material que acabou sendo publicado pelo site Intercept Brasil. Publicou uma série de conversas, né, entre membros da Força Tarefa da Lava Jato, o juiz na época da 13ª Vara Criminal de Curitiba, Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e de acordo com o site, esse material foi entregue por uma fonte anônima. O Ministério Público Federal já, entre outras coisas, disse que foi alvo de hackers. Então tem uma discussão brava no Brasil todo e com foco lá em Brasília sobre essa situação. Vamos dar uma olhadinha na reportagem e a gente comenta na sequência. Segundo a reportagem, Sérgio Moro orientou o procurador Deltan Dallagnol em investigações da Lava Jato e fez cobranças sobre a força-tarefa. Em agosto de 2016, Moro questionou: não é muito tempo sem operação? A fase mais recente da Lava Jato havia acontecido 29 dias antes. Dallagnol respondeu: é sim. A operação seguinte ocorreu 3 semanas depois do diálogo. Em outro episódio, em 2015, Moro sugere uma testemunha para uma investigação envolvendo um dos filhos de Lula. O Intercept Brasil afirma ter tido acesso a mensagens privadas e de grupos da Lava Jato trocadas pelo aplicativo Telegram de 2015 a 2018. Em nota, o Ministério Público Federal no Paraná afirmou que integrantes da Força Tarefa foram vítimas de ação criminosa de um hacker e que as informações, eventualmente obtidas nos diálogos, refletem uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade e de forma técnica e imparcial. Também em nota, Sérgio Moro disse que as mensagens não revelam qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado. No Twitter, Deltan Dallagnol escreveu que os procuradores da Lava Jato não vão se dobrar à invasão imoral e ilegal, à extorsão ou à tentativa de expor e deturpar suas vidas pessoais e profissionais. Bom, tem versões para todos, né? A gente está acompanhando a repercussão, os desdobramentos dessa conversa vazada, né, pelo aplicativo Telegram. E quem, de uma maneira geral, né, quem defende a força-tarefa da Lava Jato acha que isso reforça que a Lava Jato estava certa, e quem não defende a Lava Jato, quem defende, né, o governo anterior e as pessoas que foram presas, detidas em consequência do que apurou a Lava Jato, acha que agora mudou tudo, virou jogo e que o Lula vai ser solto, essa coisa toda. Bom, o que eu penso efetivamente? Eu acho que com as informações que temos até aqui, do que foi divulgado, uma coisa é certa, teve um ataque de hacker que isso realmente, de forma ilegal, entrou ali em conversas privadas de aplicativos de membros da Força Tarefa da Lava Jato. Outra coisa, se deveria ou não estar acontecendo aquilo, se o juiz deveria ou poderia ou não estar, de alguma forma ali, o que se sugere que estava orientando passos dos procuradores, dos investigadores. Bom, o que eu penso? Que tem, de um lado, uma organização criminosa que não dá para tapar o sol com a peneira, desviou milhões de reais de empresas estatais, como, por exemplo, a Petrobras, teve dinheiro envolvido, esse dinheiro está sendo devolvido em acordos de leniência dessas empresas, da Odebrecht, etc. Tem gente que foi presa, condenada, né, até a terceira instância, né, e teve recursos negados esse tempo todo. Então tem uma questão de que tinha uma organização criminosa e, do outro lado, uma força-tarefa que combatia essa organização criminosa. A organização criminosa, eles tinham lá um modus operandi muito sofisticado de triangular dinheiro, de mandar para o exterior, de criar empresa fantasma, uma coisa que, se não tivesse do outro lado uma força-tarefa imbuída em fazer todo de desvendar toda a teia, realmente não ia dar conta.
Então, que o pessoal trocava informação, que o pessoal afinava o modus operandi, a forma de agir, e tinha cautela na hora de pedir uma prisão ou não pedir, e se conversava, eu acho que é absolutamente normal dentro de conversas privadas, né? Eu imagino que aqui no caso do Hélio de Oliveira Santos, que foi cassado, o prefeito de Campinas, a força-tarefa que cuidava da operação do caso Sanasa agia da mesma forma. Porque é um tabuleiro de xadrez. A organização criminosa tenta escamotear para um lado e o investigador tenta para o outro. Agora, vai ver até onde foi a ilegalidade, até onde foi a questão de quebra de ética, e aí os próximos passos talvez possam elucidar isso, Rose. Pois é, eu vou falar mais da questão dos efeitos dessa divulgação, dessa troca de mensagens entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, que era o coordenador, chefe da Lava Jato. Bom, enfim, eu acho o seguinte, o PT, que estava escamoteado, consegue um respiro para poder fazer valer aquilo que eles sempre disseram, que havia uma perseguição política e que o Lula estava sendo vítima de uma perseguição dos procuradores, que não havia tecnicidade necessária na questão jurídica. O Sérgio Moro, obviamente, e o Deltan, eles são constrangidos, né? No sentido de que é muito chato você ter suas conversas sendo reveladas, e quando o Deltan coloca que ele estava inseguro em relação ao apartamento do Guarujá, e sempre todo mundo sempre falou, essa condenação ela é frágil, essa denúncia, aquela coisa toda. Então você mostra uma certa fragilidade. Obviamente que todos os desafetos do Moro, principalmente do Moro, no Supremo, no Congresso, os próprios advogados que tiveram seus clientes condenados pela Lava Jato vão usar isso contra o Moro e contra a Operação Lava Jato, é óbvio que isso vai acontecer. Então, assim, o Moro, ele não está numa situação, e nem o Deltan está numa situação muito confortável nesse momento. Além disso, vai ficar mais difícil, tanto para o Moro quanto o Deltan, eles fazerem aquela defesa da neutralidade, da imparcialidade e do apartidarismo na investigação Lava Jato. Colocado isso é o que está acontecendo. Tanto quando a gente olha as redes sociais dos deputados, dos senadores, o que eu percebo é o seguinte: quem defende a Lava Jato, quem é contra o PT, quem fala que houve corrupção, continua defendendo a Lava Jato. Eu não percebi que houve mudança. Quem é do PT, que defende o PT, que defende o Lula, que diz que o Lula é vítima, tarará, continua defendendo o PT. Nesse jogo de hoje, Sena, quem ganha um pouco de respiro, para mim, é o PT, porque ele consegue meio que fragilizar o Moro e o Deltan. Independentemente disso, eu acho que não dá para a gente desconsiderar o trabalho que a Lava Jato fez, que foi de denunciar uma série de um esquema gigantesco de corrupção no país, que atingiu não só o PT, mas como o MDB, como o PP, como outros partidos políticos, e que levou um monte de gente para a cadeia, desde empresários, ex-presidentes e até ministros. Então, não dá para a gente falar, não, a Lava Jato não fez nada. Fez e fez muito pelo Brasil. Porque se não fosse a Lava Jato, nós não teríamos esses sujeitos presos. Então, eu acho que vai ter que ter muita cautela. Agora, por outro lado, a informação que nós temos é que esse hacker, ele hackeou muita coisa. Então, o que foi divulgado ontem foi só uma parte da conversa que foi hackeada. É ilegal? É ilegal. A divulgação não é. Porque a divulgação, você chegou para você vai divulgar, é o teu papel. Você tem convicção na tua fonte, você vai se responsabilizar por aquilo. Mas você divulgaria, Sena, eu divulgaria, se nós tivéssemos convicção. Com certeza. Então, assim, eu falei de manhã hoje... A mídia não errou em divulgar. O que está errado ali é quem hackeou, realmente. Exatamente. O ato ilegal é hackear. Agora, que o PT está comemorando, e eu falei hoje no programa 90 Minutos, que eu não gostaria de estar comentando esse assunto. Por quê, Sena? Eu acho que um juiz, um procurador da estatura, né, e o próprio judiciário em si, tem que ter muito cuidado quando fazem uma denúncia de corrupção, e eles têm que ter cuidados técnicos para não anular processos que são importantes. Uma besteira que um
procurador faz, com o juiz faz, ou até com o jornalista, Sena. Você sabe, quando a gente faz matérias investigativas, e todas as vezes que eu fiz matérias investigativas, eu tinha um cuidado, assim, chega até a ser absurdo. Por quê? Porque se eu escrevesse algo errado ou eu me equivocasse em qualquer informação, tudo que eu estava escrevendo e toda uma denúncia que eu estava colocando no jornal de um esquema poderia ser anulada ou não teria credibilidade por causa de um erro. Então, assim, eu espero que realmente o Sérgio Moro e o Deltan não agiram de forma política e nem de forma partidária para poder prejudicar um partido, mas que eles tenham feito de forma técnica para poder desmontar esse esquema de corrupção que existia no Brasil. Então, assim, o fato deles serem expostos agora não significa que eu também inocento os petistas, os PMDBistas, os democratas e todos os políticos que roubaram e roubaram muito nesse país. Muito bem, Rose. Nós vamos para o intervalo. Antes, porém, vou apresentar aqui o nosso convidado que já chegou, né? Nós temos uma entrevista hoje aqui no Bastidores do Poder com o Marco Vitali. Ele é autor do livro Sócio do Filho, que traz detalhes sobre negócios de Fábio Luiz, que é o filho mais velho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ô Marco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde. Boa tarde, Sena. Boa tarde, Rose. É um prazer estar aqui, podendo falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o livro e eu quero colher a sua opinião sobre essa questão envolvendo também a divulgação dessas conversas do pessoal da Força Tarefa da Lava Jato.